Efésios 6, versículos 10 ao 20, e hoje a gente vai tratar de guerra. Hoje o assunto é guerra, e a gente vai se aprofundar no texto das Escrituras. Deixa eu botar aqui o meu reloginho para não perder a hora. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, assim diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Deus, vamos entrar nesse momento em assunto, Senhor, muito espiritual e profundo, em que não podemos ser ignorantes, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo nos unja como igreja, pois nós sabemos que as trevas militam e militarão contra nós. Então pedimos, Senhor, da tua graça e proteção por meio do Santo Espírito, Senhor. Cantamos hoje que o Senhor é nosso general, que fomos atraídos pela cruz e que o Espírito Santo nos une como igreja. Então pedimos, Senhor, que a tua palavra seja aplicada em nosso coração, que o Espírito e a palavra trabalhem juntos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, compreender mais a tua verdade revelada. Também oro por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? A doutrina, e é uma doutrina, de batalha espiritual, tem sido muito vilipendiada aos últimos anos, tem sofrido bastante. De um lado, aqueles que veem demônio em tudo, né? Vem demônio em todas as coisas. Certa feita, um amigo meu, a gente estava plantando uma igreja, e ele falou que viu 2 demônios na forma de cavalo do lado da igreja. Dia seguinte eu estava fazendo algumas coisas na igreja, na verdade eram 2 cavalos mesmo, né? Não eram 2 demônios em forma de cavalo, eram apenas 2 cavalos que estavam por aí. Existe esse risco de você caçar demônio em tudo como um caça-fantasma, é um perigo. Mas existe outro risco, a ignorância e a incredulidade em relação a esse tema, achando que não há guerra espiritual, não há batalha espiritual, não há luta espiritual. Um dos meus maiores agradecimentos na vida cristã, e pode parecer estranho aos irmãos, é ter visto na adolescência a possessão demoníaca. Eu sou muito grato a Deus por ter visto isso, porque eu percebi, eita, o negócio de ser crente é sério. Esse negócio existe mesmo, e é sério. E depois, trabalhando e lidando com casos assim, onde o Senhor nos usou como instrumento para que pessoas fossem libertas. E o texto fala sobre isso. E é muito comum nós batistas acharmos que isso é coisa de neopentecostal. E de fato o movimento neopentecostal, ele tem um exagero e uma ênfase errônea sobre o assunto. Aliás, quase toda heresia é um exagero de uma verdade.
né? Pegam a verdade e focam somente nisso e vivem somente para isso, como paranoicos. Só que o assunto de batalha espiritual, de guerra espiritual, é um assunto que perpassa toda a história cristã. Toda a igreja na história trabalhou com isso. Nós temos Agostinho falando sobre isso, Cassiano falando sobre isso, Lutero falando sobre isso, João Calvino falando sobre isso, os puritanos como William Gurnall falando sobre isso, Joe Owen afirmando batalha espiritual. Tem até um livro de Thomas Brock chamado Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo, escrito no século 17. Então, desde lá, antes do início do movimento neopentecostal ou pentecostal, a igreja fala de batalha espiritual. Temos também John Wesley, meu querido John Wesley, e Martyn Lloyd-Jones falando sobre isso. O fato é que, se você pegar o texto em que nós lemos, você vai observar que ele está depois do texto do domingo passado. O que nós pregamos, o que nós falamos domingo passado? O enchimento do Espírito Santo. E agora ele está falando de batalha espiritual. Se você observar bem, Paulo primeiro começa com o enchimento do Espírito Santo, e depois ele fala que o resultado disso será mulheres que submetem a seus maridos, maridos que amam as suas esposas, filhos obedientes aos pais, pais que disciplinam seus filhos no temor do Senhor, bons senhores, bons servos, e ele vai por aí, e depois ele fala: no demais, irmãos meus, não esqueçam, vocês têm um inimigo. Então toda a construção de Paulo no texto é essa. Ele vai estar trabalhando, construindo, falando sobre o enchimento da igreja, a adoração da igreja, cânticos espirituais, cantar salmos, hinos. Ele fala de como o Espírito Santo trabalha e age na igreja. Ele fala: agora que vocês já entenderam que tem que ser cheio do Espírito Santo, deixa eu falar para vocês. Vocês têm um grande inimigo e nós estamos em guerra. Querendo você ou não, você está em guerra. E deixa eu dizer uma coisa: não há neutralidade nesta guerra. O inimigo não vai olhar para você e falar: ele não orou o suficiente, ele não leu a Bíblia o suficiente, ele não está cheio do Espírito Santo, esse daí é café com leite, esse daí eu não vou mexer. Ele não fará isso. Ele não fará isso. Por isso, eu espero que vocês sejam alertas e entendam que nós estamos em guerra. Paulo fala: combati o bom combate, né? Combate, né? Cantamos, nosso general é o quê? O general existe para quê? Para guerrear, né? O Senhor dos exércitos. E quem é o exército dele? Compõe o exército, além dos anjos, a igreja do Senhor. Dito isso, eu quero que você entenda 3 verdades do texto. A primeira: estamos em guerra. A segunda: precisamos nos fortalecer. E a terceira: precisamos usar as nossas armas. São 3 verdades que a gente vai extrair desse texto. Entenda, não cai em nenhum dos 2 extremos, né? C.S. Lewis fala que o diabo, ele faz com que ou a pessoa fique paranoica com ele, ou que a pessoa não creia que ele existe. Aliás, quando não crê que ele existe, para o diabo é uma tremenda vitória, né? Ele existe e existe guerra espiritual. Então vamos tratar de guerra espiritual em uma igreja batista tradicional, com um pastor batista extremamente tradicional, porque a nossa tradição é analisar o texto. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer a você sobre a guerra: estamos em guerra, e que essa guerra, essa luta é desleal. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nós não lutamos contra seres humanos, mas ele fala: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra. Então há uma luta contra principados, potestades e por aí vai. A palavra aqui, luta, palé, significa uma luta romana, onde o competidor se esforça para derrubar o outro, mantendo o adversário no chão. Basicamente, a ideia dessa luta é você derrubar o outro e você segurar o adversário no chão com o seu joelho no pescoço dele. A ideia do texto é essa. Claro que numa luta romana, ambos iriam respeitar as regras, só que o nosso adversário não respeita regras. Por isso que o Dr. Wilbur Pickering, o maior erudito vivo do Novo Testamento, diz o seguinte: que no caso do diabo,
é uma luta livre baseada em contato físico violento. Porque ele não vai seguir regras. Quem aqui lembra quando iniciou o Vale Tudo? Não tinha regra, né? A regra é não mate ele. Nem isso Satanás segue. E ele vai jogar sujo, ele é desleal. A regra dele é não existir regras. Quer ver uma coisa interessante? Vamos abrir em Marcos, capítulo 9, e vamos ver como ele não respeita regras. Marcos 9, 20 e 21. Temos aqui o caso de um endemoniado que os discípulos não conseguiram expulsar porque lhes faltava poder espiritual. Já tratamos isso em alguns domingos. E no versículo 20, Jesus manda trazer o endemoniado e diz o seguinte: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde quando? Desde a infância. É justo uma criança ser endemoniada? Não. Mas ela foi? Foi. O seu inimigo não trabalha com justiça. Ele não trabalha com aquilo que é correto. Ele não vai jogar nas regras. Eu já presenciei uma possessão demoníaca de uma criança de 3 anos. Foi o único caso, até hoje, que eu não consegui expulsar. Também dei um desconto, eu era seminarista, né? Mas foi o único caso e foi uma das cenas mais terríveis da minha vida. E aqui eu vou dizer como ele age. E nesse tipo de pregação é necessário sim contar uma ou outra experiência sem sair do texto. Essa criança foi diagnosticada com um tumor benigno, só que inoperável. Logo, ele ia crescer, bem aqui atrás, ele iria crescer, ela ia acabar falecendo. E nós fomos orar por ela no Hospital Infantil Joana de Gosmão, em Florianópolis, e nós estávamos orando para que Deus aliviasse o sofrimento dela e Deus curasse ela sendo a vontade dele. Oração silenciosa e baixinha. Ela começou a se contorcer, e os pais, a mãe tinha envolvimento com feitiçaria. Começou a se contorcer na cama, e nós percebemos que aquilo era um caso de possessão. E nós começamos a repreender baixinho, somos batistas, né? Baixinho, o demônio. Ele ligou aquele aparelho que chama a enfermeira. Ele ligou e a gente teve que parar de orar. Quando a gente parou de orar, a enfermeira chegou, a criança ficou normal. Nós saímos do hospital, um pouco atordoados com isso, e eu escutei quase que audivelmente: não adiantou nada, ela vai morrer. E ela morreu. Só que a mãe dela depois se converteu. Esse sofrimento todo trouxe a conversão à mãe dela. E depois a mãe dela morreu da mesma doença. Isso é justo? Não é, mas é assim que ele joga. Esse ser, ele quer nos destruir. Por isso que fala, não temos que lutar contra carne e sangue. Isto é, nós não estamos numa luta violenta e desleal, um contato físico violento contra carne e sangue, sim, contra seres que pegam uma criança desde a infância, como é visto aqui no texto, e fazem ele ficar a vida inteira em sofrimento. É contra esse ser que nós estamos lutando. Você tem a opção de brincar de ser crente, tranquilo, vai fundo, vai nessa tua força, ou tem a opção de entender que estamos em guerra. E ele é muito sutil. Também devo destacar que ele usa de ciladas inteligentes. Voltando para Efésios, aliás, foi bem inteligente ligar o aparelho que chama enfermeira, né? Efésios capítulo 6, agora o versículo 11. Olha só: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas, inteligentes ciladas. Ele é sagaz, ele é inteligente, ele é maligno, planejadas contra o crente. Aqui a ideia de um esquema cuidadosamente planejado. Ele vai trabalhando pelas beiradas, aí vai se aproximando
do centro, até que ele derruba. Ele faz isso. Talvez ele comece com você não indo para a guerra e ver uma bela mulher tomando banho perto da sua janela. Sabe de quem eu estou falando, né? O rei Davi. Betseba não caiu do telhado dele. Ele fez, não vou para a guerra dessa vez, que era o dever dele ter ido. Vou ficar aqui. Aí já proporciona o inútil ao desagradável. Ele faz isso. Astutas ciladas do diabo. Algumas dessas ciladas são falsos ensinos, realmente. 1 Timóteo capítulo 4:1 fala de doutrinas enganadoras vindas de espíritos de demônios. Só que ali em Efésios 4:27 diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. A expressão aqui é topos, daí vem o termo topografia. Topos. Não dei terreno ao diabo. Não deis oportunidade ao diabo. Não deem terreno para que ele entre na sua vida. Não deem oportunidade. Não cedam espaço na vida de vocês ao diabo. Não deis lugar. Ora, músicas ímpias, literaturas ímpias, amizades ímpias. Você está dando o quê? Lugar. Lugar ao diabo. Terreno. Ele não chega, tudo bem, muito prazer, meu nome é Lúcifer, eu queria destruir a sua vida. Ele não faz isso. Por isso que Paulo fala aqui à igreja de Éfeso: igreja, não deis lugar. Se Paulo diz para a igreja não dar lugar, é que a igreja poderia dar lugar. Existia o risco da igreja dar lugar. O diabo sempre trabalha com algumas coisas desde sempre, com engano, com ilusão, com divisão. Ele dividiu o céu. Ele dividiu o céu, gente. Um terço, beleza. Você acha que ele não divide uma igreja? O céu, né? Eu não estou louvando as qualidades dele, mas lembre-se que quando o arcanjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, o arcanjo Miguel não ousou falar palavra condenatória contra ele, porque ele é um estrategista. Ele é um estrategista. Então você não deve dar lugar ao diabo, porque ele é inteligente e ele tem botes específicos. Voltando para Efésios capítulo 6, ele cerca, ele pega lugar, ou como alguns falam, também pode se traduzir assim: não deis brecha ao diabo, né? Muito tempo fui contra essa expressão, porque ela foi popularizada entre os neopentecostais, mas a expressão também pode significar isso: não deis brecha. Numa brechinha só, é igual água, uma coisinha ele entra, né? Agora, ele tem botes específicos na sua vida. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no quê? Haverá um dia mau, haverá um ataque, haverá um bote, como uma serpente. Ela está ali. Uma hora vai fazer o quê? Vai dar o bote. Satanás dará o bote, não é se, é quando. Ele vai cercar, ele vai esperar, e ele tem muita mais paciência do que a gente, muito mais paciência, né? Veja como ele foi trabalhando com Judas, né? Judas se tornou um ladrão, se tornou um mentiroso, depois Judas foi ao suicídio. Ele fará com que chegue o dia mau em uma vida, em um casamento, em um relacionamento, em uma igreja. Ele fará isso. Ele não é se ele vai fazer, é quando ele vai fazer. Ele é uma serpente e ele vai dar o bote. E ele tem ataques dolorosos. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Um dardo já deve doer. Um dardo pegando fogo. O que diz o texto aqui? Que ele vai atirar em você, e era a artilharia mais moderna existente na época, que eram dardos inflamados. Hoje seria uma AK-47, alguma coisa assim, né?
ele não atira para brincar, ele atira para ser dolorido, para doer, para fazer você sentir, para lhe abater, para fazer você ser nocauteado. Este é o objetivo dele. E sim, ele consegue fazer isso em crente. Não consegue tirar a salvação, porque Cristo segura suas ovelhas com sua mão e elas nunca hão de perecer. Graças a Deus por isso. Spurgeon fala: se eu pudesse perder a salvação, eu perderia, né? Você não vai acontecer isso com você. Mas note que ele é sujo, ele não é justo, ele vai dar o bote, ele está apenas observando se tem terreno para ele entrar, para ele agir, porque quando você dá terreno, quando você der lugar, oportunidade, ele fala: opa, consegui. Ele fica cercando, consegui. Ele anda ao derredor, não é? Buscando quem possa tragar. Ele busca uma frestazinha pequenininha para arrebentar você. Ele faz isso. Então, estamos numa luta desleal. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, não. E nessa luta desleal, ele usa uma hierarquia extremamente organizada. E graças a Deus que a Bíblia nos revela isso. Não acredite em gente que fala batalha espiritual, tendo como fonte os demônios. Não, eu estava expulsando demônio e ele me disse tudo o que eles fazem. Gente, o diabo é o pai do quê? Da mentira. Então, não acredite quando a fonte for o demônio. Mas, se a fonte for a palavra de Deus, aí a gente tem que dar ouvidos. Nada na Bíblia está por estar. Versículo 12, a gente vai ver essa hierarquia. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Nós não lutamos contra seres humanos nenhum, não são nossos inimigos. Mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há duas possibilidades aqui. Paulo queria preencher espaço, o que eu não acho que seja, ou ele está falando de uma hierarquia muito organizada de seres espirituais que são contrários ao povo de Deus, o que possivelmente é. E a gente consegue identificar o que ele quer dizer de maneira geral. Não os pormenores, não podemos entrar em pormenores, porque a Bíblia assim não o diz, mas a gente consegue identificar pelas expressões usadas. Primeiro, ele fala aqui de principados, né? Principados, arcas, são autoridades de alto escalão, a linguagem é essa. Nós lutamos contra autoridades de alto escalão, líderes estratégicos. Abram em Daniel 10, 13. Então, primeiro tem as potestades, que de acordo com Paulo, de acordo com o Espírito Santo, usando Paulo, né, são os chefões. Tem o príncipe deste mundo, o Deus deste século, e você tem então os chefões. Daniel 10, 13. Aqui, a ideia aqui, o texto está descrevendo, Daniel teve uma visão, ele orou pedindo a revelação desta visão, e não veio. E por que não veio? Olha, quem é que estava orando? Quem é que estava orando? Daniel, profeta Daniel, estava orando, né? Você imagina, Daniel que ora, imagina a gente que não ora. Daniel estava orando, aí Deus não falava. Aí diz o seguinte, o anjo chegou e falou: Daniel, estou aqui, eu demorei por um motivo, né? O anjo falou para Daniel: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eita Batista, Daniel está orando, o anjo, eu vou lá responder. Sabe quem pediu a resposta? O príncipe da Pérsia. Não foi o rei, não foi um príncipe humano. Um anjo matou 180 mil soldados assírios, não foi o rei. Quem foi? Foi um principado. O principado barrou o anjo. E sabe quem que o anjo teve que fazer? Pedir ajuda para alguém acima dele. Miguel. Aí provavelmente o príncipe ali
do reino da Pérsia, quando viu Miguel, falou: ei, o negócio agora engrossou, e não conseguiu deter. A Bíblia dá indícios que esses principados, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais à frente, podem até governar regiões. Afinal, esse príncipe governava qual região? A Pérsia, o Império Persa. Você acha que esse império imoral no Ocidente sai da cabeça de gente? Não sai não, não sai não. Essas ideologias saem da cabeça de um ser humano? Não sai não, não sai não. Tem um laboratório prontinho, né? Cheio de tridente trabalhando para fazer essas coisas saírem. Note isso, Daniel orando e não vem. Por isso que Jesus fala: persevera em oração. Quando nós oramos, nós não temos ideia da batalha espiritual que ocorre. Se a gente pudesse ver, se a gente pudesse abrir os olhos e ver o que ocorre, nós não temos ideia. O fato é que Daniel estava orando e não vinha a resposta. Por quê? Porque um principado, você não vai responder, Daniel. E o anjo não conseguia sair dali, porque provavelmente esse principado, esse anjo caído, tinha uma patente maior do que aquele anjo, né? E muitos entendem que esse anjo aqui era até Gabriel, né? Não o irmão Gabriel, né? Isso é seríssimo. Agora, o texto continua lá em Efésios: e nós batistas não podemos negligenciar as escrituras. Nós não podemos fazer isso. Tem coisas seríssimas no reino espiritual. Principados, potestades, exousias, a ideia aqui de autoridades, aqueles que têm autoridade para executar as estratégias dos principados. Uma hierarquia. Você tem o Deus desse século, e ele tem seus generais, e esses generais dão ordens a outros seres, as potestades, que executam as estratégias das potestades e do Deus desse século. E o texto continua: contra os príncipes das trevas deste século. A expressão aqui é cosmocratoras tu escotos, governantes mundiais das trevas. Cosmocratoras, né? Cosmo, mundo, kratos, poder, governo. Se você jogou o God of War, tem o Kratos ali, né? Tem o Kratos ali. Kratos é poder, domínio, governo. Literalmente seria governantes mundiais das trevas. Governantes mundiais das trevas. Esse mundo jaz. Esse tipo de ser, eles governam de maneira direta o mundo. São os governantes mundiais das trevas. Eles moldam, influenciam os governos, as leis, a mídia, a academia secular. Gente, a sua faculdade não é neutra. Não existe neutralidade. Eles moldam a cultura, são governantes mundiais das trevas. Eles moldam a cultura. Talvez a sua música favorita tenha saído do laboratório do inferno. Eles moldam a cultura. Eles fazem isso. Eu não acredito. Então você não acredita na Bíblia. Governantes mundiais das trevas. Eles moldam, eles fazem isso. Quer ver uma coisa interessante? Eles têm uma fixação pelo sacrifício de crianças. E eles fizeram isso durante muito tempo, a Moloque, a Baal. Só que a gente é sofisticado demais para oferecer crianças a Moloque e a Baal. O que eles fazem? Clínicas de aborto. Clínicas de aborto. Eles fazem isso. Eles governam este mundo. Eles vão cair, sem dúvida. Note que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra toda uma hierarquia extremamente bem organizada e unida, que trabalha em harmonia e planeja. Vou dar aqui um exemplo, já dei esse exemplo, mas durante muito tempo, né, a sociedade não via bem moças de família se relacionarem sexualmente com seus namorados. Sempre isso foi muito feio. Inclusive, os não crentes achavam isso. A minha filha não, a dos outros tudo bem. Aí,
a nossa sociedade foi sendo moldada pelo cinema e pelas novelas, onde isso não era errado, desde que você se protegesse. Não foi do dia para a noite, foram décadas. Décadas dizendo, não, pode fazer sexo antes do casamento, não tem problema, mas se proteja. Décadas dizendo isso, até que se aceita. O que uma geração tolera, a outra vai tornar comum. E a mesma coisa em relação ao casamento homossexual, não. Só querem o direito de poder compartilhar os bens. Ok, 5 anos. Só querem o direito da união civil. Ok. Só querem o direito ao casamento. Ok. Só querem o direito à adoção. Ok. Querem o direito de ser quem eles quiserem, independente de como nasceram. Não é do dia para a noite. Nunca é do dia para a noite. Estes estão trabalhando. E aqui vai dizer também, prosseguindo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto é, a patente mais baixa. É aqui fala as hostes. Hostes lembra pouco número ou muito número. Muito número. Entenda uma coisa. O endemoniado é o mais baixo, é a mais baixa patente. É a mais baixa de todas. Quem é você? Meu nome é Legião porque somos muitos. É a mais baixa patente. Eles estão lá em cima governando. Lá em cima governando. Aí vai ter toda uma hierarquia. É contra esse que nós lutamos. Nós não lutamos contra seres humanos. Nós lutamos contra aqueles que fazem os seres humanos fazerem o que fazem. Não tirando a responsabilidade humana, porque nós temos a capacidade de não obedecê-los. Abram ali em Marcos capítulo 6, a gente vai ver alguma coisa interessante. Marcos capítulo 6, capítulo 5, versículos 6 ao 11. E hoje a pregação terá 50 minutos, não 40, porque não tem como tratar esse tema com leviandade. Marcos capítulo 5, versículo 6. Aqui está falando do endemoniado e os porcos, né? Diz o seguinte: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ué, ele gostava da vista dali, o diabo, os demônios? Ele pedia para não sair daquela província. Provavelmente o paganismo, uma região pagã, dava mais liberdade à atuação demoníaca. Aí você vê ali no versículo 16 e 17 como eles atuavam. Eles atuavam na economia. Versículo 16: e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Olha, os demônios pediram: não nos tire dessa província. E os homens falaram: Jesus, sai daqui. Quem é que dominava aquela região? Será que só o endemoniado aqui tinha demônio? Essa legião, ela governava toda aquela província. Aquilo ali, a economia, ela governava tudo. Olha, se Jesus vir aqui, vai arrebentar com a economia de vocês. Vai destruir a vida econômica de vocês. É melhor, já matou um monte de porco, quanto prejuízo vocês tiveram com Jesus? Aí o que eles oraram a Jesus: Jesus, saia daqui, Jesus. Vai embora, Jesus. Aí Jesus foi, e quem que ficou naquela província? Os demônios. São espertos, né? Jesus manda para os porcos. E foi para os porcos. Diante disso, então, que existem regiões dominadas por Satanás, sim, existem regiões dominadas por Satanás, sim, existe, é real, né? Não precisa tentar ficar aí dando nome para as potestades, não adianta, isso não vale nada. O que devemos fazer? Precisamos nos fortalecer. Versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder. Para viver a vida cristã, nós precisamos nos fortalecer. Nós não conseguiremos lutar sozinho. E a ideia aqui de fortalecimento, a ideia de um fluxo contínuo do poder de Deus atuando em nós por meio do Espírito. Ali em Efésios capítulo 1, versículo 19, fala desse grande poder que em nós atua. Por isso Jesus fala, olha, não saiam da cidade até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E recebereis o poder do Espírito, que descerá sobre vós, sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Efésios 1:19 diz o seguinte: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Ah, que maravilha! Acima de todo o quê? Principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O poder que ressuscitou Jesus Cristo, que está acima de todo principado, de toda potestade, de todo príncipe dominador, atua em nós. O poder de Deus atua na igreja do Senhor. Por mais organizados que sejam, não são nada mediante o poder do Santo Espírito que atua no povo dele. Por isso que o povo dele tem que se fortalecer aonde? Na força do seu poder, no seu braço, no braço do Senhor. E fortalecimento vem pela oração no Espírito. Versículo 18, de Efésios capítulo 6. Que Paulo aqui dá o problema. Qual é o problema? A gente tem inimigos. Só que não se desesperem. Nós não somos coitadinhos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não nunca. A menos que uma igreja local se esqueça de usar a sua artilharia. Diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós batistas, nós entendemos uma parte do texto, né? Por exemplo, oração contínua e vigilante, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós entendemos isso. Sabe o que nós não entendemos? Oração no Espírito não é assim. Isso é oração silenciosa. Oração no Espírito não é isso. Nunca foi, em tempo algum. O que é oração no Espírito? A oração no Espírito é permitir que o Espírito Santo guie nossas palavras, ilumine nossos pensamentos e interceda por nós. Ele orar junto com você ser levada pelo poder do Espírito, pelo fluxo do Espírito, e quando você orar, você ser conduzido pelo Espírito na sua oração. Não é orar assim. Imagina o demônio olha lá, ele está olhando de olho fechado, vamos sair daqui. Não. Vamos abrir em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Deixa eu botar aqui. A oração no Espírito é orar sendo levado pelo poder do Espírito. O Espírito Santo colocando coisas em seu coração, colocando coisas em sua mente, e você começa a orar com toda oração e súplica, a se derramar diante de Deus, mediante o poder do Espírito. Romanos 8, 26 diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós, e nessa intercessão ele nos conduz à adoração, ele nos conduz à oração no Espírito, imergido no Espírito. Judas fala também: orai no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Oração é exercício espiritual, onde você é impulsionado, é carregado
pelo Espírito Santo. Senhor, a oração é: Senhor, que o Teu Espírito Santo me ilumine, me guie, me dirige, me carregue nesse momento que eu terei com o Senhor em oração. Tenha certeza que isso amedronta principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Isso amedronta sim. Isso amedronta eles, porque eles não podem contra um crente que ora no Espírito, ou contra uma igreja que ora no Espírito. É interessante, quem aqui quer ser conhecido nos céus? Amém, né? Sabe que aquele que é conhecido nos céus por seu serviço é conhecido no inferno? Pastor, o que é isso? Hoje nem é ceia, nunca é com vinho, o que está acontecendo? Quando Paulo está lá em Éfeso, tem uns judeus ambulantes que estão tentando expulsar demônio, e falaram o seguinte: saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou: não, Jesus eu conheço, sei bem quem é Paulo, mas quem são vocês? Quem que os demônios conheciam? Paulo. Eles sabiam que se tivessem contato com Paulo, eles teriam que sair. Eles conheciam bem Paulo. O Leonard Ravenhill fala: um homem cheio de Deus é conhecido no inferno. E ele está certo. Eu sei bem quem é Jesus e conheço Paulo. Agora, quem são vocês? Aí o que o endemoniado fez? Bateu nos filhos de Seva e os despiu. Deixou eles pelados. Porque não é palavra mágica. Eu te expulso, está amarrado, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olha: olha só, tem vida nenhuma com Deus, que ele pensa que é. Devemos orar no Espírito. E essa oração tem que ser intercessória. Versículo 18 ao 20. Também deve ser intercessória. Primeiro, por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Por todos os santos. Ore pela igreja local. Ore pela igreja global. Agora tem o Estado Islâmico disse que ou os cristãos voltam ao islamismo ou vão submeter a imposto. Ore pela igreja global e ore pela igreja local, no Espírito, para que principados e potestades aprendam a não mexer com a igreja do Senhor. E ore pela liderança da sua igreja. Versículo 19. Paulo fala: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Orem por mim para que eu saia daqui, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Ore para que o Evangelho se expanda. Imagina, eu sei que nós temos as nossas orações do pão de cada dia. Oramos pelos doentes, oramos pelo emprego, por faculdade, pelos nossos sonhos, projetos, e amém, está no bojo do pão de cada dia. Mas antes disso, Jesus mandou orar pelo reino e pela expansão do reino. Ore para que o Evangelho se expanda, para que Deus unja seus obreiros, para que Deus unja o seu povo com poder e autoridade, porque nada pode resistir o povo do Senhor quando ele está cheio do poder de Deus. E essa oração intercessória é uma maneira de fortalecer a igreja. E o último ponto é que nós precisamos das nossas armas. Primeiro aqui ele vai dizer as armas. Versículo 11, depois do 13 ao 17, diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13, portanto tomai, olha a repetição, toda, não alguma, toda a armadura de Deus, para que possais, novamente a repetição, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós podemos ficar firmes. Como? Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A ideia aqui de cingir os lombos do antigo soldado romano, a cintura, ele amarrava o cinto, um cinto de couro, e nesse cinto de couro ficavam as armas, ou a maior parte das armas dele. Paulo está usando uma expressão que eles conheciam. Basicamente, se ele tivesse hoje, ele falaria para a gente usar o cinto de utilidade do Batman. Ele amarrava o cinto nos lombos e esse cinto tinha boa parte das armas. Ele fala aqui as armas que a gente vai usar. As armas são cingir os vossos lombos com a verdade. Quem é o pai da mentira? Então ele teme a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, a verdade moral. Ele teme estas coisas, ele teme isso. E a justiça é o caráter santo, é a vida santa. Ele teme isso, é uma arma contra ele. Ali em Isaías 11:5, vamos abrir. Então, se revista da verdade, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isaías 11:5, eu vou ler aqui. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Aqui está falando do Messias. Revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. A verdade é o conhecimento da verdade. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. A verdade. Conhecereis a verdade, a verdade. A verdade da palavra de Deus. Sabe quem relativiza a verdade? É Satanás. Não existe verdade absoluta. Foi assim que Deus disse? Certamente não morrereis. Olha a voz da serpente ecoando nessa sociedade caída. A verdade e a justiça, uma vida santa, sem brechas. O Evangelho, versículo 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, ser produtivo no reino de Deus, pregando o Evangelho é uma arma poderosíssima contra Satanás. Aqui é uma citação, não precisa abrir, Isaías 52:7, mas é uma arma contra Satanás. A ideia aqui do soldado, que aqui ele está falando do soldado, ele usava um sapato chamado caligae. Ainda bem que a Maju não está aqui, que ela está aprendendo latim, né? É caligae, né? Esse sapato, né? E esse sapato ele usava, sabe para quando? Para avançar contra o inimigo. Como é que você avança contra o inimigo, contra o reino das trevas? Com o Evangelho. O Evangelho que pacifica a relação do homem com Deus, que reconcilia o homem com Deus. Calce o sapato do Evangelho. Quão formoso é os pés dos que anunciam as boas novas. Você calça esse sapato do Evangelho, que te dá base, que te dá alicerce, e você pode atacar o inimigo. A ideia aqui é um soldado romano calçando esse caligae e atacando o inimigo. Essa é a ideia do texto. O texto continua: fé e esperança, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai te atacar, ele vai contra-atacar, mas a sua fé na palavra de Deus vai fazer com que esses escudos, esses dardos sejam apagados, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, ou da esperança da salvação. Capacete coloca onde? Na cabeça. Pensai nas coisas que são do alto. Uma mente voltada às coisas do alto. Uma mente voltada às coisas da salvação, às coisas concernentes à salvação, não tendo o Deus desse século como Senhor da nossa vida, mas os olhos lá no Senhor Jesus, a mente pensando nas coisas do Senhor. Paul Washer fala que o seu Deus é provavelmente aquilo que você mais pensa. A sua mente tendo colocado o capacete da salvação. E o verso 17: e a espada do Espírito, que é não que contém, que é a palavra de Deus. Aí em Hebreus 4:12 fala dessa espada que é mais penetrante, né?
essa palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E aqui no texto de Efésios, a espada é a única arma de ataque. A única arma de ataque. E isso é maravilhoso, porque a ideia aqui dessa espada é que você vai atacar Satanás com a palavra. Como? Jesus transforma essas pedras em pão. Jesus, atira-te daqui. Jesus, se prostrados me adorares, te darei todos esses reinos e toda essa glória. Está escrito. Como é que você vai atacar Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito. O que Satanás faz? Foi assim que Deus disse, foi assim que Deus disse, foi assim que Deus disse. Nós o atacamos com a palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus como a palavra de Deus, você vai ser comido no café da manhã com sucrilhos por principados e potestades, mesmo que você não saiba. Vai ser facinho, facinho. Ele nem vai fazer esforço. Ele vai arrebentar a sua vida, a sua mente, se você não se proteger com essa armadura espiritual e não atacar ele com a palavra de Deus. Ele teme a palavra de Deus, porque Deus disse: haja luz e houve luz. No princípio era o verbo, era a palavra. Ele teme, ele morre de medo da palavra de Deus, porque essa espada o machuca, o corta, o fere e o condena. Por isso que nós temos essas armas. O descrente não é seu inimigo. O seu político menos favorito não é seu inimigo. Os movimentos, as pessoas desses movimentos LGBTQIA+, não são nossos inimigos. O que está por trás de todo esse sistema são os nossos inimigos. E eles sabem que um pequeno pontinho em São Carlos, cheio do Espírito Santo, pode fazer um grande estrago no reino dele. Ele sabe disso. Por isso que devemos nos fortalecer e nos armarmos. E eu quero terminar com 1 João 2,13. Estamos no mês da juventude. 1 João 2,13. Diz o seguinte: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes não porque vocês vencerão, porque vencestes. Quais jovens? Os jovens crentes. Não simplesmente o jovem evangélico, o jovem crente, cristão, regenerado. E o texto continua: eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E o que está neles? E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Pastor, como é que a gente faz para atrair os jovens para a igreja? O Evangelho. Mas se eles não quiserem o Evangelho, então eles não serão atraídos para Cristo. Nós atraímos pessoas com o Evangelho, pessoas que querem o Evangelho. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Se você atrair a juventude com coisas que não é o Evangelho, elas vão ser moídas por Satanás dentro da igreja. Se você fazer com que a juventude tenha a palavra no coração dela, eles serão fortes. E não tem principado ou potestade neste mundo que os vença. Por isso temos o dever. Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio? Então ensinem os seus filhos sobre ele. Falem aos seus filhos sobre ele. Leem a Bíblia com seus filhos. Falem da palavra de Deus com seus filhos. Diga a seus filhos que os professores não têm mais conhecimento e autoridade com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, que Tiago, que João. Digam isso a eles. Que se ouvirem alguma coisa diferente do que diz este livro, a coisa diferente é que está errada. Digam isso a eles. Porque Satanás não vai aparecer com chifre tridente na sua casa. Ele vai aparecer com um amigo meu incrédulo, que vai querer desencaminhar seu filho. Vai aparecer com um professor revolucionário que diz que o cristianismo foi inventado, o que é um baita de um ignorante falar isso, né?
Por isso que devemos nos fortalecer do Espírito Santo. Amém? Irmã?